Amigos queridos, Jesus, Mestre amado, em seu nome nos reunimos uma vez mais, buscando-te a presença, Senhor. Que possamos estar nesta hora doando o que trouxemos de melhor em nós, os nossos sentimentos mais purificados, em benefício uns dos outros, para somarmos vibrações doçurosas, que hão de ser recursos mínimos para aqueles outros de nós que necessitam nesta hora do bálsamo que consola suas dores, suaviza suas aflições, enternece seus sentimentos. E que possamos nesta hora, Senhor, fazer vibrar em nós a esperança de progresso, de que somos fortalecidos pelo seu amor para vencermos a nós mesmos. E nesta jornada terrestre sublime, de oportunidades redentoras, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E hoje nós vamos entrar no item A infelicidade real. No item anterior, nos tormentos voluntários, a primeira frase do Evangelho é assim: o homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Mas essa busca pela felicidade é necessária, é natural, é legítima, porque ela impulsiona-nos ao progresso, à busca desse estado íntimo de harmonia, que é a instalação do reino de Deus em nós, simbolicamente. O que é esse? É um regozijo, é uma bem-aventurança, né? É um estado íntimo de harmonia com as leis. Essa é a verdadeira felicidade. E no item de hoje, sobre a infelicidade, que seria o contraponto do item anterior, diz assim: todo o mundo fala da infelicidade. Todo mundo a experimenta e crê conhecer seu caráter múltiplo. Então, se nós perguntarmos para qualquer pessoa sobre a infelicidade, talvez ela fale muito sobre as suas provas, ela fale muito sobre as suas oportunidades redentoras, ela fale muito sobre os estímulos que a vida lhe oferece para o crescimento, como sendo infelicidade. Só que não é. Porque no item anterior, quando nós dissemos que nós achamos que a felicidade é a ausência de dor, de problema, de qualquer desconforto emocional, social, qualquer desconforto para nós, já nomeamos como infelicidade. Mas nós estamos confundindo o prazer com felicidade. Muitas coisas nos dão prazer, mas elas não têm perenidade para dizer eu sou feliz por essa satisfação, né? Então, o Evangelho vai trazer uma reflexão bem interessante que diz assim: venho vos dizer que quase todos se enganam e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer, os infelizes, a supõem. Então, o espírito necessitado, ele é infeliz.
porque ele está num grau de precariedade muito grande. Que os infelizes do mundo supõem que isso seja a infelicidade real. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta. Ele faz uma alusão aqui a situações de dor, mas não de infelicidade. É bem sutil nós desenvolvermos essa compreensão. Olha, se nós estamos vendo a miséria, é dor. Uma família que não tem como acender o fogo para fazer a sua comida é dor. É dor. Alguém que perde um filho em tenridade é dor. Isso é dor. Na angústia da traição é dor, né? Mas a dor é uma consequência dos nossos desatinos que chega para nós como um recurso da lei de Deus para nos reconduzir no caminho, para nos retirar do abismo, para nos fazermos felizes. Olha que interessante, nós precisamos desenvolver essa compreensão. A dor, isso tudo que o Evangelho está dizendo é dor. Mas a dor que a lei divina nos traz, como entre mil aspas, a mão de Deus, para nos tirar dos abismos que estávamos chafurdados. Isso se chama infelicidade? Não, se chama dor provacional. As provações, elas não são a infelicidade. Elas podem gerar dor, mas é para o remédio amargo fazer efeito em nós. O remédio amargo, a cirurgia precisa, é a função da dor em nossas vidas, e isso não é a infelicidade, porque a consequência de eu superar essa dor, sim, é a felicidade. A consequência de eu superar as dores provacionais é a verdadeira alegria do bem-estar consciencial, né? Então, em quem nós vamos achar infeliz? Aquele que está em farrapos, mas queria se cobrir de púrpura? Por que será que ele está em farrapos? Para nos dar a nós a oportunidade de cobri-lo, de ampará-lo, de socorrê-lo. É a nossa oportunidade. Então, tudo isso e outras coisas ainda se chama de infelicidade na linguagem humana, que é a linguagem do homem, do ponto de vista do aqui e agora, do ponto de vista da nossa personalidade, mas não do espírito que somos. Então, é uma infelicidade na linguagem humana? Sim. É a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente. Então, se eu tenho uma visão de mundo de que a vida acaba agora, e eu passei por tantas dificuldades, tantas dores, tantos testemunhos, essa forma acanhada de ver vai me fazer achar que sou infeliz, quando na verdade eu estou recebendo a consequência dos meus atos para que eu seja feliz, para que eu me redima, para que eu me ajuste com as leis e me pacifique. Mas a verdadeira infelicidade, então, segundo os espíritos, está nas consequências de uma coisa, mais do que na própria coisa, né? Então, assim, vamos dizer que por impulso eu queira viver muitos prazeres, e esses prazeres começam a anestesiar a minha consciência e se tornam viciosos. Esses prazeres anestesiantes e prazerosos, a princípio, que se encerra apenas na satisfação das necessidades muito primárias do ser humano, ela vai gerar consequência. Então, esta consequência é que nós vamos chamar aqui de necessidade evolutiva.
Então, dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento super ótimo, mas que tem consequências funestas, não é em realidade mais infeliz que aquele que causa primeiro uma viva contrariedade ou uma frustração e acaba por resultar no bem. Então, qual que é a verdadeira infelicidade? Né? Vamos pensar nos vícios, que a princípio estão simbolicamente trazendo prazer, mas vai gerar infelicidade, porque serão consequências desastrosas para o nosso campo mental, para o nosso perispírito, para o ser espiritual que somos. Então eles dizem assim: dizei-me se o acontecimento mais feliz no momento, mas que terá consequências funestas, não é na realidade mais infeliz do que aquele que causa primeiro uma contrariedade, uma frustração, uma privação, mas que acaba por resultar no bem. Então, voltando à primeira parte da dissertação, será que a infelicidade é a miséria? Será que é perder um ente querido? Será que é a angústia da traição? Ou estas situações são estímulos para eu desenvolver valores que eu não possuo e ser feliz? Não sei se fica claro a compreensão. E diz ainda: dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores, mas saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade que uma infelicidade. Então a tempestade, ela vem limpar, ela vem tirar miasmas, aparentemente causa uma desacomodação na natureza, mas é uma felicidade, o bem que resulta disso. Então, se nós temos algum problema pessoal, não vamos dizer que isso seja infelicidade. Nós vamos dizer que seja um convite da lei de Deus para ser feliz. Que sem aquela injunção eu não serei feliz. Porque é uma de alta precisão, o ponto nevrálgico do espírito naquilo que ele precisa realizar para ser feliz. Porque, como disse no item anterior, todos buscamos a felicidade, porque ela é uma busca necessária. Nós precisamos nos sentir espíritos felizes. Quando nós sairmos desse patamar planetário de provas e expiações, a etapa de regeneração é de espíritos felizes, mas não sem provas. Kardec fala claríssimo isso no livro dos Espíritos. Os espíritos felizes não estão isentos de provas, mas o estado íntimo deles é de tamanha benevolência, de tamanha compassividade, que as adversidades são bem-vindas, que nós vamos chamar do quê? Resignação. Resignação não é um conceito simples. É um conceito que espíritos mais elevados do que nós desenvolvem. A resignação, que é a aceitação pacificada da prova, como se ela fosse, olha, sem esse estímulo, sem esse recurso, eu não serei feliz. Então, quando nós olharmos para alguma coisa da nossa vida, nos relacionamentos, nos contextos em que vivemos e falarmos, olha, essa situação tão difícil é a única que Deus achou que eu poderia me curvar diante da lei, que eu poderia realmente buscar uma religiosidade, buscar a estruturação da fé, buscar ser mais caridoso, é através dessa oportunidade. Então, nós precisamos refletir muito sobre isso. Vamos iniciando esse item para a gente continuar a refletir. Quão importante é para nós estudarmos esses temas, né, sobre a felicidade, sobre a infelicidade. E quantas vezes nós nos sentimos felizes
e quantas vezes nos sentimos infelizes, né? E quando nós estamos nos sentindo infelizes, se alguém chegar para nós e disser, mas isso não é uma infelicidade, geralmente a gente vai responder, é porque talvez não seja com você. Para mim, isso é uma infelicidade. Mas o Evangelho está nos trazendo uma reflexão muito profunda, para que nós possamos ter um olhar muito diferente sobre tudo aquilo que realmente nos acontece. Porque, como a Célia leu para nós, uma doença grave que pode causar uma infelicidade, na verdade pode ser, naquele momento, o nosso maior socorro. A perda financeira, a perda até mesmo de alguém muito amado, muito querido, que naquele instante representa uma infelicidade, pode ser um movimento de Deus para conosco, para nos levar a patamares muito mais altos, para sermos muito mais felizes. Então, quando algo nos acontece, nós fazermos essa pergunta íntima, mas isso é mesmo uma infelicidade? E nós conseguirmos responder, não, isso não é uma infelicidade, mas é uma necessidade do meu espírito. É uma necessidade do espírito que eu sou. Então, nós vamos ter um maior aproveitamento da circunstância que nos chega. E nós trouxemos um texto para a gente começar a aquecer esse assunto no nosso coração, que é do livro Perante Jesus. O texto é intitulado Infelicidade. Então, Emmanuel diz assim: ante o manancial de bênçãos do Espiritismo com Jesus, a verdadeira infelicidade será sempre, receber sem dar. Olha, esses espíritos, eles têm uma capacidade de síntese, de lucidez, que realmente nós vamos precisar ainda de muitas existências para adquirir. Porque é tão profunda essa frase, que a infelicidade, em qualquer instância, é receber sem dar. E se nós compreendermos a ponto de vivenciarmos o que ele está querendo nos dizer, vai haver um processo profundo de libertação. Porque todo o tempo todo, nós recebemos. Não tem como espírito que somos, não recebermos. Porque é da natureza divina dar, doar, oferecer. Todo o tempo todo, Deus nos oferece algo. E nós recebemos esse algo. E ele diz que a verdadeira infelicidade é receber sem dar. Então vamos pensar em todas essas situações que a Célia leu no Evangelho. Porque tudo que nos acontece é uma oportunidade recebida para que possamos crescer, para que possamos nos melhorar.
Então, ante a oportunidade recebida, seja ela compreendida como uma coisa maravilhosa ou como algo que é difícil para nós, embora saibamos que seja o melhor, é necessário que, ante a isso, nós possamos dar alguma coisa. É isso que vai nos tirar da infelicidade real. Então ele vai dizer, são muitos parágrafos onde ele exemplifica a síntese desse pensamento. Ele diz assim: reter os bens do mundo sem distribuí-los. Isso é a infelicidade real. Deter sem distribuir. Então, quantos de nós somos realmente infelizes? Podemos até nem perceber. Porque a percepção dessa infelicidade, como a Célia leu no Evangelho, vai chegar até nós pela consequência daquilo que nós estamos fazendo e não exatamente por aquilo que estamos realizando. Mas qual é a consequência disso para nós em brevíssimo tempo? Porque a generosidade é algo a ser aprendido e nós precisamos nos tornar espíritos generosos. Generosos em tudo, generosos na compreensão, altamente generosos em compreender que o outro não vê o que já vemos, que o outro não sente o que sentimos. Então, ele começa com esse item, né? Reter os bens do mundo sem distribuí-los. É claro que ele está falando dos bens do mundo, dos bens materiais, dos bens que estão à nossa disposição enquanto encarnados. E é óbvio que nós vamos alargar esse entendimento para os bens íntimos. E ele continua: iluminar a si mesmo, escarnecendo os que ainda jazem na sombra. Então, quantas vezes nós vamos ler o Evangelho, vamos estudar um tema, vamos nos aprofundar no assunto e com isso nos iluminar, e a partir dessa iluminação nos tornamos críticos daqueles que ainda não alcançaram o que alcançamos, seja porque ainda não estão maduros para isso, sejam porque não querem, sejam pelo que motivo for. Então, receber na nossa intimidade a iluminação, que sempre é um processo difícil, oneroso, complexo, mas necessário, sem dar a partir disso que nós recebemos, dessa luz que nós recebemos na nossa intimidade, é a verdadeira infelicidade. Então, receber sem dar. E ele continua: exibir humildade amaldiçoando as vítimas do orgulho. A importância, né,
de nós vivermos determinadas experiências que são muito relevantes, muito mesmo. E aí a gente entende, né, que esse processo íntimo, ele precisa ser muito investigado. Quando o Santo Agostinho diz para nós que ao encerrar o dia, nós devemos vasculhar a nossa intimidade, devemos perceber todas as ocorrências, tudo o que aconteceu durante as horas, os minutos daquele dia, e refletirmos para que o dia seguinte nós possamos reparar o que fizemos de inadequado, para que o dia seguinte nós possamos ampliar aquilo que nós fizemos de melhor e assim sucessivamente. Quando ele faz essa recomendação para nós, fica muito claro a importância de nós percebermos o que recebemos no presente dia e o que doamos de nós mesmos ante aquilo que recebemos. E esse exercício diário, né, do que eu doei? Agora é aproximadamente 9h30. 8h30. Da hora que nós acordamos até agora, até exatamente esse momento, o que nós doamos? O que nós sentimos que doamos? O que nós sentimos que nós doamos? E o que nós sentimos que recebemos? O que a gente recebeu da hora que a gente acordou até agora? E o que doamos? Aí nós vamos perceber um déficit. Nós vamos perceber um período, né, em que recebemos e talvez pouquíssimo doamos. E isso é a infelicidade. Chega no final do dia e alguém nos pergunta: e aí, como foi o dia? Nada demais. Não é? Normal. Por quê? Por que não foi um dia feliz? Por que não foi um dia esplêndido? Também se a gente dizer, se nós afirmarmos, nossa, foi magnífico, a pessoa fala, nossa, magnífico? Seu dia foi magnífico? Como? O que aconteceu? Né? Doei tudo que eu recebi. Um dia magnífico, da verdadeira felicidade. Então essas reflexões do Evangelho são muito importantes para nós, extremamente. Então vamos fazer a nossa prece para nos alimentarmos dessas verdades de vida eterna. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta hora abençoada do nosso dia, que nos encontramos em Seu nome, rogamos o Seu amparo e a Sua misericórdia, Senhor, para todos nós, que possamos aproveitar estas lições de vida eterna para nos construirmos, para nos tornarmos espíritos melhores, que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração para sentir. Tudo que o Pai nos oferece a cada segundo, para que possamos nos tornar espíritos ditosos e felizes.
1000 vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos em Seu nome. 1000 vezes obrigado, Senhor, pelas lições de vida eterna que o Senhor nos ensina. Que nesta hora possamos lembrar dos nossos entes mais queridos, que estão registrados nos cadernos de vibração da nossa casa e das casas irmãs, dos nossos irmãos necessitados de amparo, de saúde, de uma palavra amiga, de esclarecimento. Rogamos, Senhor, que o Senhor nos envolva em vibrações de paz e de equilíbrio, de bom ânimo e de esperança. Nesse momento tão especial das nossas existências, rogamos a Ismael, este Espírito que Jesus designou para guiar o Brasil, os brasileiros, esta pátria amada, que nós possamos estar oferecendo os nossos corações, nossas mãos, nossas mentes, para servir na causa de Jesus, executando as nossas mínimas tarefas, nos tornando espíritos amorosos, lúcidos, dedicados ao bem. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.